Olá, muito bom dia, meus amigos. Que o Senhor abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus, tá? Vamos fazer aqui o resumo da lição de número 3, tá bom? Lição 3. Não farás para ti imagem de escultura. A devoção e a reverência ao único Deus. Não farás o quê? Imagem de escultura. Devoção e reverência ao único Deus. Uma pergunta bem clássica. Você faz reverência ao único Deus? Você tem feito reverência ao único Deus? Sim ou não? Isso é muito importante, a gente vai ficar ligado, tá? Isso aqui é muito importante. No texto áureo, que a base dele é Êxodo 34:14, tá? A proibição, o não de Deus está ali. Porque não te inclinarás diante de outro Deus. Qual é a proibição? Não se inclinar diante de outro Deus. É não se inclinar diante de outro Deus. Porque o Deus que eu e você serve, ele é zeloso. Ele é zeloso. É um Deus que cuida, é um Deus que tem zelo. É um Deus que ama quem reverencia ele. Então, é uma proibição. Aprenda uma coisa. Quando você aprender a guardar o não de Deus, você será abençoado. E quando você aprender a guardar o sim de Deus, também você vai ser abençoado. Mas precisa guardar e tomar muito cuidado. Né? Tem que guardar e tomar muito cuidado. Na verdade aplicada, ele diz o seguinte: idolatria não é apenas adorar outra imagem. Ponto. Idolatria não é só adorar outra imagem. Tá, eu tenho nas minhas mãos aqui uma caneta preta. E tenho na outra mão um relógio. Tá. Uma caneta do lado direito e um relógio do lado esquerdo. Observou? Tá. Se eu começar a colocar muito o coração na caneta, como fixação, é adoração? Ou não? Então, adoração não é só adorar a imagem, não. Tem uns que são fanáticos por isso, por aquilo, sem citar nome de nada aqui. Isso é idolatria. Acaba idolatrando. Você sabia que tem pessoa que idolatra outros também? Aí esquece de Deus e coloca muita reverência em cima de uma pessoa só. Isso também é adoração, é idolatria. Observou? Isso também é chamado de idolatria. Quando você coloca muita adoração em cima de uma pessoa só, muita reverência em cima de uma pessoa só. Então, idolatria não é só adorar a imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações é chamado de idolatria. Tome cuidado com isso, tá? Os 3 objetivos da lição. No primeiro, que é a primeira parte, nós vamos estudar sobre explicar o segundo mandamento. Então, na parte 1 da lição, você vai entender que é para explicar sobre o segundo mandamento. No objetivo 2, é expor os avisos e promessas do segundo mandamento. E no 3, ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. Então são 3 coisas importantes que nós vamos aqui abordar. Então na parte 1 da lição. Também tem um conselho aqui nessa lição, tá?
tem um conselho aqui muito importante, que é para a gente fazer o quê? O conselho aqui, o conselho é para a gente orar, tá? Orar para que nada ocupe o lugar de Deus. O conselho aqui é orar para que nada ocupe o lugar de Deus. E uma pergunta muito importante dentro dessa lição. Será que eu e você temos colocado qualquer coisa no lugar de Deus? Será que eu e você temos colocado qualquer coisa no lugar de Deus? Essa é a pergunta muito importante. Será que nada em nossa vida tem ocupado o lugar de Deus? Nós precisamos aí observar se eu e você temos colocado alguma coisa como mais importante no lugar de Deus. Se Deus tem ocupado na nossa vida o primeiro lugar ou simplesmente nós temos dado lugar para outras coisas e deixado Deus abandonado lá para trás. Temos que tomar muito cuidado. No primeiro mandamento, Deus exige exclusividade. De quem ele exige exclusividade no primeiro mandamento? Daqueles que fazem parte da aliança. Ele exige exclusividade. No segundo mandamento, ele ordena que sejam banidos toda idolatria. E em Isaías 42:8, tem uma referência lá que diz que ele, Deus, não divide a sua glória com ninguém. Então isso é importante. No segundo mandamento, que está no preâmbulo do tópico 1, Deus estabelece aqui uma adoração única e exclusiva só a Ele. Deus quer de mim e de você adoração exclusiva para Ele. E a pergunta é, será que nós estamos dando a Deus essa adoração exclusiva ou não? E no segundo mandamento, ele ordena adorar somente a Ele sem ter um mediador. Sem ter um mediador, é que é a pessoa que fica no meio. E lembrando que o único mediador entre Deus e os homens está bem esclarecido na Bíblia. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Agora, entre o homem e o homem não deve existir nenhum mediador. Então a adoração tem que ser exclusiva somente a Deus. Tá? Não pode existir nenhuma mediação de nenhum objeto. Tá? De nenhum objeto. E foi isso aí exatamente que fez o povo de Israel sofrer lá no deserto, porque o povo estava... Uma hora o povo era monoteísta, uma hora o povo era politeísta. O povo estava dividido entre adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar ídolos, imagens. E Deus estava observando que ele estava dividido. Deus observou que ele estava um pouco dividido entre uma adoração inanimada, sem vida, e entre um ser poderoso e único que era ele. E por isso o povo acabou sofrendo. Tanto é que você vai lá para Josué, capítulo 24 de Josué, versículo 15. Josué, ele chegou a um extremo que ele falou com o povo assim, ó: escolhi hoje a quem você faz. Se é o Deus dos amorreus a quem serviram vossos pais,
ou ao Deus, nosso Deus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. José falou, ó, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Agora vocês precisam escolher quem você vai servir. Porque chegou um tempo que Deus teve que tomar uma atitude, e dizer para o povo, ó, essa situação já está demais, Moisés. Essa situação, Josué, já está demais. Falou com os profetas, a mesma coisa. Porque o povo, ora, adorava ele, ora, não adorava. Ora, adorava a Deus, ora, não adorava. Então Deus teve que tomar uma atitude de colocar aquele povo no estreito. No tópico 1.1, você vai entender o segundo mandamento. O primeiro mandamento e o segundo, ele tem uma diferença entre eles. Há uma diferença entre os dois. Mas qual é a diferença? O primeiro fala de adoração ao Deus certo, ao Deus verdadeiro, e rejeitar o Deus falso. O segundo é adorar a Deus do modo certo, do modo correto. Porque Deus, ele não pode ser comparado com nada aquilo que foi feito pelas mãos humanas. Por quê? Porque Deus, ele sempre existiu desde a eternidade. Ninguém fez Deus, mas Deus fez todas as coisas. Entendeu? Ninguém fez Deus, mas Deus fez todas as coisas. No tópico 1.2 tem a proibição do mandamento. Né? E a proibição era bem simples, não farás. Não farás. Né? E aqui vem a explicação básica do que era, é tudo que a pessoa pegava e moldava e fazia. E começava a colocar para adoração, e a intenção era exatamente tirar o povo do foco de adorar um Deus que ele não via. Então o povo queria adorar um Deus que ele via. E deixaram de adorar um Deus que ele não via. Você entendeu a diferença? O povo já estava cansado de adorar a um Deus que ele não via e queria ter um Deus que ele via todos os dias. Então passaram a criar uma imagem, um boneco, porque todo dia estava vendo aquele boneco ali, e deixar de adorar um Deus que ele não via. Era isso que estava acontecendo, e era isso talvez que está acontecendo hoje também, do mesmo jeito. Então tem aqui a proibição. Tá? Ele vem explicando tudo aqui, ó. É feito pelas mãos do homem. Se você for ver uma referência, tem lá o Salmo 115. Tem uma referência ótima sobre isso aqui. Tem referência em Levítico 26:1, Isaías 45:20, tá? E Naum 14. Tá? O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, rejeita o ato de fazê-la para servi-lo como adoração. Lembrando bem claro que Deus não está proibindo você fazer nada. A única coisa que Deus proíbe é você prestar reverência àquilo que você fez. Que fique bem claro a lição. Certo? Então é um resumo. No tópico 1.3, ele vai explicar o mandamento. Então no tópico 1.3, ele vai fazer uma explicação do mandamento. Deus não se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Mesmo assim, ele declara uma razão para tal regra, o amor. Observe bem claro que Deus quer que você ame a Ele, adore a Ele e exalte a Ele. É isso que Deus quer que a gente faça. Tá? Ele declara uma razão para tal regra, o amor. Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso ou ciumento. Quando retratamos o zelo divino, não comparamos um sentimento doentio, invejoso ou que deseja algo que não lhe pertence. Deus, ele é zeloso, mas Deus não é doentio. Não tenha Deus como um ser doentio. Não, tem pessoa que é doentio demais. Não. Deus não é assim. Também não é um Deus ciumento. Ele quer adoração para ele, está certo? Ele criou o ser humano, ele criou todas as coisas. Então por que você vai prestar uma reverência a alguém que não criou nada? Que não fez nada? Deus fez tudo.
tá? A parte 2 dessa lição vai falar sobre avisos e promessa, que é o segundo objetivo. Lembra que nós lemos lá o segundo objetivo? 2, vamos aqui, vamos refazer ele aqui. Expor os avisos e promessas do segundo mandamento. Observa que o segundo mandamento, ele vem trazendo promessa. Ele vem trazendo promessa. O segundo mandamento, ele vem trazendo o quê? Promessa. É preciso cuidado na exposição de Êxodo 20, versos 5 até o 6, que concerne a palavra de Deus sobre visita ou maldade dos pais no filho. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque talvez esse texto aqui ele seja mal explicado por algumas pessoas. Quando diz que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Tem que tomar cuidado quando você for explicar esse texto aqui. Se não souber explicar esse texto aqui, eu lhe convido, é mais fácil, tá? Eu lhe convido, primeiramente, você a ler com calma, a buscar uma verdadeira orientação quando for falar desse pedaço aqui. Porque esse pedaço aqui é bem complexo. E faça misericórdia, pois aos que fazem uso desse e outros textos para respaldar e defender a lei de maldição hereditária, criando confusão principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra. Então, tem que tomar cuidado quando você for pregar sobre isso aqui. Não, tudo que está acontecendo aí é maldição hereditária. Não, é uma maldição que Deus jogou em alguém, que pegou em alguém, que pegou em alguém. Tem que tomar cuidado quando você for falar de maldição hereditária. Você vai causar uma confusão muito grande na mente das pessoas. Uma hora nós vamos falar sobre isso aqui. Tá? Uma hora nós vamos pregar sobre isso aqui e vamos explicar direitinho o que significa isso aqui. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Nós vamos sentar aqui, vamos pregar sobre isso, vamos ensinar sobre isso aí um dia com mais calma. Tá? 2.1. A iniquidade dos pais nos filhos. Conforme o dicionário hebraico de Strong, maldade em Êxodo 20, verso 5, é uma das principais expressões do Antigo Testamento para indicar pecado. É lógico. Tá bem claro. Essa expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional. Ou seja, o Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, que está sendo revelada, mas se recusam a viver de acordo com ela. Tais expressões serão alcançadas pelo juiz de Deus. Assim como as próximas gerações, caso compartilhem dos pecados de seus pais, dos seus antepassados. É lógico, se você for buscar uma referência bíblica sobre alguns reis lá no passado, tá? Você vai ver que alguns que assumiram o trono, alguns seguiram o mesmo caminho mau de seus pais, mas não foram todos. Teve uns que seus pais foram reis péssimos, mas eles não seguiram o exemplo do pai. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Alguns reis foram ótimos e os filhos que o sucederam foram péssimos. Alguns reis foram péssimos, mas os filhos que lhe sucederam foram bons. Por quê? Eles escolheram não trilhar o mesmo caminho errado de seus pais. Aí está, talvez uma explicação excelente para você entender bem claro isso aqui. O 2.2. A bênção para os que guardam o mandamento. Então, para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, tem o quê? Tem uma bênção reservada, preparada e aguardada. Assim como o juízo divino virá sobre os que recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para com aqueles que o amam e o seguem. Deus promete. Tá? Aqui é apenas um resumo. O 2.3. Deus quer ser ouvido. Deus quer ser ouvido e não visto. Entendeu? Deus quer o quê? Deus quer ser ouvido e não visto.
Vivemos em um tempo em que as pessoas, para serem levadas a acreditar em Deus, necessitam de um veículo da fé. Deus não se revelou no Sinai de maneira visível, mas audível. Ou seja, o que ele quer dizer? Lá no Monte Sinais, Deus não apareceu. A sua voz foi ouvida. O que o comentarista está passando a dizer aqui, bem claro para nós, é que Deus, ele não apareceu de forma física. Não. Mas ele estava ali apenas através da voz. Lá na frente você vai ver a mesma coisa. Saulo de Tarso ouviu a voz. E assim vai. Tá? Estudiosos acreditam que a imagem pode ser uma distração em termos de adoração e que precisamos ter mais cuidado em ouvirmos mais a palavra. O ponto central do pensamento pagão era fazer ídolos para controlar deuses, para controlar os deuses. Esse aqui era o que o povo fazia. Fazer ídolos para controlá-los. E Deus? Alguém consegue controlar Deus? Ei, ninguém consegue controlar Deus. Deus não é dominado por ninguém, nem é controlado por ninguém. Mas Ele, Deus, controla todas as coisas. Oh, glória! Ele, Deus, tem o controle de tudo na palma das suas mãos, segundo a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus tem tudo sob controle na palma das suas mãos. Tá? Essa é a parte 2, 3. É apenas um resumo, tá? É a parte 2, 3. A terceira parte e última da lição, o cuidado com as imagens. Temos que ter tomado cuidado com as imagens. Deus proibiu as imagens de todo tipo. Não importa de que forma ou tamanho você vai fazer uma imagem, Deus proibiu de tudo quanto é maneira. Ele proibiu de tudo quanto é jeito e proibiu de tudo quanto é maneira. Isso é uma ordem. Ele não criou esse mandamento apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar dos seus. Ele cuidou com um único objetivo e intenção: cuidar dos seus. Cuidado. Infelizmente o povo desviou a sua atenção. A criatura se revoltou contra o Criador, criando coisas sem vida para ocupar o lugar do Criador. É onde Deus fica aborrecido com isso. E fica lá em cima do céu, com certeza, fala assim: olha lá, Jesus. O povo não me reverencia. O povo não me adora. O povo não me exalta. Olha lá. E fica triste. O 3.1, ele dá um conselho: fugir da idolatria. Hoje, infelizmente, resumindo isso aqui de uma forma geral, hoje, infelizmente, em vez do povo fugir da idolatria, o povo se aproxima e se encharca mais ainda da idolatria. E a cada dia vai aumentando mais ainda. Isso, queira ou não queira, de uma forma geral, Deus vai se afastando devagar. Se a aproximação entre Deus e a criatura era um espaço curto, se tornou uma barreira enorme e um distanciamento longo, onde as pessoas simplesmente se afastaram um pouco de Deus por causa da idolatria. Estão amando mais as coisas inanimadas e sem vida e esqueceram Deus. A Bíblia diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Tá? Então ele está dando um conselho: fugir da idolatria. Você não fará uma imagem esculpida. Todos os povos têm a tendência a isso, mas Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. A imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa, mas também tem um perigo de substituir a meta divina pelo próprio objeto antes que o encontro com Deus seja alcançado. O ser humano, rapidamente satisfeito
com o que é visível e palpável, corre o risco de não ir além das aparências, do visível, do físico, do que pode ser verificado pelo sentido da visão. A imagem tem o poder de captura quase mágico da pessoa e por isso facilmente torna-se um ídolo. Isso é uma representação que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus e ao Senhor da história e da liberdade. Na parte 3.2, ele vai falar da idolatria daqui, ó. Existe coisa que é da nossa cabeça. Idolatria da mente. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos. Elas também existem nas mentes e nos corações dos homens incrédulos. Frases como as seguintes são frequentemente ouvidas. Gosto de pensar em Deus como grande arquiteto ou artista. Ou não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso. É importante apontar que aqueles que se sentem livres para pensar em Deus como quiserem estão quebrando o segundo mandamento. Não temos o direito de pensar em Deus como quisermos. Ele resume bem claro. E a última parte, que é a 3, a imagem que Deus aceita. Tá, mas aí tá uma pergunta. Qual é a imagem que Deus aceita? A mente infinita natural não tem como entender ou captar a grandeza das coisas que Deus realiza. Quando Deus criou todas as coisas, ele fez homens e mulheres à sua imagem. Aqui está o porquê de Deus rejeitar as imagens. Ele já tem a sua imagem e somos nós. Tá vendo? Por que Deus rejeita as imagens? Porque ele já tem a sua imagem. Quem é? Nós. É por isso que ele falou assim, ó, ele convidou Jesus, que é a segunda pessoa, e convidou o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, e falou, ó, tudo que eu criei até agora foi bom e perfeito. Mas está faltando eu criar mais alguma coisa. Aí ele vai lá para o papel. Jesus com certeza falou, pai, o que é que falta criar? Espírito Santo. O que é que falta para ser criado? Aí Deus falou assim, ó, eu tive uma ideia aqui, vocês concordam? Vamos fazer um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Vamos fazê-lo conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus falou assim, pai, concordo. O Espírito Santo falou, concordo. Façamos então o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus fez um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas ainda ele viu que aquela imagem e semelhança que criou estava faltando alguma coisa. O que faltava? Bom, está faltando agora ele falar, ele andar, ele ouvir, ele ver, se movimentar. Ah, tá. Tá faltando o espírito. Aí Deus assoprou na narina do homem por aqui o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Depois que aquele boneco começou a andar, se levantar do chão e andar e falar e ver e enxergar, Deus convida novamente a Trindade e falou assim, bom, tá faltando ainda alguma coisa. O homem tem, agora nós temos a nossa imagem, a nossa semelhança, mas está faltando um ser feminino. Ô pai, bom, é simples. Nós vamos dar uma anestesia em Adão, ele vai dormir. E nós vamos criar dele mesmo. Do lado dele, vamos tirar algo do lado dele e vamos fazer uma adjutora, uma companheira. Pronto. E foi assim que Deus fez. Então nós já somos a imagem de Deus. Então para que Deus vai ter uma outra imagem para ficar vendo? Deus não quer ver uma outra imagem, porque ele já tem uma, que somos nós. Está aqui o texto bem claro. Deus já tem uma imagem, que somos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é que é parecido. É como se alguém falasse assim, ó, presbítero de volta, você é parecido com seu pai. Você é a imagem do seu pai.
mas tem uma diferença. Podemos ser parecidos, podemos ser semelhantes, igual não. Deus, ele é insubstituível. Deus é. E não tem ninguém igual a Deus. O ser humano pode ser parecido um com os outros. E eu costumo dizer uma frase seguinte: o que diferencia uma pessoa de outro é o caráter, é a moral, o caráter. É isso que diferencia o ser humano um dos outros. Amém? Que Deus nos abençoe nessa lição EBD de número 3 e que Ele nos dê da sua graça, da sua bondade e da sua compaixão. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu big like. Amém? Deus te abençoe sempre. Fiquem com Deus.